E acho que também não tem desculpa para não começar, porque hoje é muito mais viável financeiramente e muito mais prático para fazer alguma coisa. E a gente, pelo que eu entendi da nossa conclusão aqui, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai colocando o pezinho, estuda o cenário do teu cliente e vai colocando aos poucos essas implementações que já vão resolver grande parte do problema dos clientes. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua realidade. Eu sou o Jonathan Santos e hoje eu vou falar sobre um mercado que está em franca expansão, mas ele é pouco explorado por muitas software houses, que é o ERP no Android. Você já parou para pensar no potencial que o Android tem para o seu ERP? A verdade é que o Android ele representa cerca de 85% da base global de dispositivos móveis e é uma oportunidade imensa de explorar esse universo nas soluções empresariais. No episódio de hoje, nós vamos mostrar o quanto esse mercado ainda tem a crescer e como a sua software house pode ser protagonista desse movimento. Então fica com a gente e se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, já se inscreve, já não perde tempo, clica lá no sininho, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo além do software. Bom pessoal, e aqui com o Lucas Santos, da unidade de negócio de Plug DFE da TecnoSpeed, que é responsável por todos os documentos fiscais da TecnoSpeed. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Joe, pelo convite. É o primeiro episódio aqui no Além do Software. Muito bom estar aqui. Boa. E também com o Leandro, da Gertec. Muito obrigado, espero contribuir bastante aqui com as ideias hoje. Muito obrigado pelo convite. Boa. Gente, seguinte, aqui no Além do Software, a ideia do videocast é mostrar também o que está nos bastidores, ou no backstage da produção de software de uma empresa de tecnologia. A gente vê os equipamentos da Gertec, tudo bonitinho lá, mas a gente não sabe o que passa lá na fábrica, no dia a dia dos colaboradores, nem da TecnoSpeed, né? O furdunço que é a bagunça, que é aquela bagunça organizada. E a gente sabe que acontece muita coisa, né? Nesse movimento, para que chegue tudo, os equipamentos cheguem bem nos clientes, as soluções de software cheguem bem na software house. Então, eu peço para os nossos convidados estreantes compartilharem alguma situação em que inusitada, de preferência engraçada, você já viveu na Gertec ou na sua trajetória profissional, para a gente ter o nosso quebra-gelo. Podemos começar com você, Lucas? Podemos sim. Acontece bastante coisa, né? Vou contar tudo aqui, dar um episódio só de backstage. Mas um caso bem legal que aconteceu, né? A TecnoSpeed, ela busca ser essencial para o desenvolvedor de software, né? Uhum. E eu presenciei uma situação onde a gente foi realmente essencial. Nós somos de Maringá, e lá em Maringá tem um parque aquático, né? Uhum. E a gente chegou num ponto de ser essencial que o pessoal entrava no suporte para perguntar se o parque aquático ia estar aberto no fim de semana seguinte. Que isso? E o cara queria ir pro parque aquático, né? Então, Mas era cliente? Era cliente. Entrou no atendimento ali e queria saber se a gente podia, de alguma forma, ajudar ele, que ele queria saber se o parque aquático ia estar aberto, né? Caramba! Então, realmente fomos essencial, bem além do software ali para ele. E liberou lá. interessante que a gente consegue montar ali uma relação bem de proximidade com o cliente. Confiança, né? né? Confiança, e foi bem interessante, foi legal. Foi diferente. Central de atendimento aos desenvolvedores. Então, sai pesquisando, perguntando no grupo interno ali, alguém sabe e tal, e achamos informação e passamos para o cliente. Boa. E você, Leandro, tem alguma história inusitada? Eu acho que é um pouco inusitada, mas tá mais para traumática do que para inusitada. Só vou falar assim porque estamos numa semana de eventos aqui em São Paulo, né? Então sempre fui envolvido com essa questão de produto, evento. Daí num final de semana lá, estou eu lá num domingo na empresa, sem avisar ninguém, terminando as últimas quinquilharias lá dentro do produto. Praticamente era um cubo, né? Então eu estava dentro do produto, literalmente.
Aí quando entra, levanto a cabeça assim, uma nuvem branca assim. Meu Deus. Inventaram de detetizar o prédio inteiro, só eu não sabia, né? Só eu tava lá, saí, não enxergava nada, saí tossindo, saí assim. Daí lembrei por conta justamente, né, dessa dificuldade que a gente tem. Você falou backstage, né? O que é mais por trás do que você montando um produto ali para apresentar para uma feira e ainda sair assim, nessa situação. Mas daí é um trauminha que eu sempre lembro, toda vez que vem um e-mail lá, detetização esse final de semana, eu vou anotar bem aqui, prestar atenção, que a vida é sofrida pra gente aí. Caramba, matou os insetos e quase matou os colaboradores também. 2 anos sem gripe, né? Os vírus nunca mais. Nunca mais, Boa. Vê que não é ter os perrengues também que acontece, né? Mas vamos lá. Entrando no nosso tema, que é o Android. Ô, Leandro, como é que você vê esse terreno essa evolução, na verdade, né? Dos RPs e do Android, que é uma plataforma, um sistema operacional, né? Como é que ganhou tanto mercado e como é que você está olhando para esse movimento? Vim de longa data, assim, e trabalhava numa empresa realmente que montava até mainframe, né? A Itautec, a Itautec, assim, montava, e a gente tinha setores, assim, montava PCs, mainframes. Então a gente sempre associou muito, acho que a parte de ERP a um hardware pesado, a uma característica de um mainframe, uma sala de computadores pesados rodando alguma coisa, tabelas, planilhas. E hoje, quando a gente traz saber que você pode ter isso num mobile ali, num portátil, que ele tem um poder de processamento ali que você já consegue entregar toda aquela característica, aquela coisa né, inusitada ali, justamente num device ali, de uma facilidade, com uma mobilidade e flexibilidade de configurações, né? Então, isso que a gente trabalha todo dia, de trazer um produto com eficiência energética ali, uma eficiência de processamento e uma evolução ali de fácil adaptabilidade, desculpa, escolhi uma palavra ruim, mas adaptabilidade. E você vê o pessoal deixando de usar esses recursos também, né? Daí, tipo, do meu lado, assim, que realmente estou focando em entregar esses produtos, né? O pessoal da TecnoSpeed tentando sempre entregar essa ferramenta na mão do cliente final e eles deixando de usufruir, achando ainda que essa crença antiga de que precisa realmente de alguma coisa muito macro, feito por uma empresa alemã. Falo empresa alemã porque os meus RPs era sempre uma empresa alemã. Então, acho que desmistificar isso é a nossa missão, né? Então, é a nossa missão semanal. A gente vê que pessoas que realmente vão por esse caminho aí conseguem ter uma eficiência muito grande, né, no negócio, consegue, para um pequeno comerciante ou alguma coisa, implantar um RP que ele nem imaginava poder ter, porque ele ainda estava nesse misticismo, né? Então, acho que é essa a missão diária nossa aqui, que está vestindo a camisa do Android aqui, vendo que isso é um caminho feliz para todos. Eu acho que, olhando até um tempo atrás, quando a gente, nesse momento que você falou dos mainframes, né? Eu acho que eu não peguei toda essa época dos mainframes, mas eu me lembro de ver o primeiro computadores mesmo. Você pegar uma lanchonete, né? Começaram a ter acesso aos PDVs ali. Então, você tinha ali uma caixa registradora embaixo do monitor, com uma CPU do lado, uma impressora fiscal, sim, né? Era um setup meio que básico de qualquer estabelecimento comercial, assim, lanchonete, uma loja, tal, né? Das minhas recordações era o básico, assim, vamos montar uma loja. Então, você já pensava num computador ali, um CPU, um monitor, uma caixinha ali que abriria ali, que tinha o dinheiro, e uma impressora fiscal. Só que a gente vai vendo que a tecnologia vai evoluindo, né? Sim. E depois a gente já começa a ver alguns... o CPU talvez já não é mais o CPU. Você vê, de repente, um notebook. E já não tem, talvez, aquela caixinha com dinheiro ali, porque agora as transações são muito mais com Pix, não tinha o Pix ainda, né? Mas muito com cartão de crédito e tal. E depois você vai para uma outra evolução, você já começa a ver um cara se resolvendo sozinho com um único dispositivo. Dependendo do lugar que ele tá, ele só tem um dispositivo e fazendo tudo dentro daquele dispositivo, né?
Cara, com certeza isso ocupa menos espaço, né? Tem uma eficiência de fato energética, como você falou, e também provavelmente tem um custo menor do que o cara Muito ter, menor. né? Caixinha, impressora fiscal, né? Todo esse aparato de coisa. Eu acho muito legal ver que as empresas de automação, elas acompanham essa evolução tecnológica e vão levando isso também para os estabelecimentos comerciais, né? Agora, quando a gente fala desse tipo de dispositivo, evidentemente que também exige uma sofisticação melhor na implementação, né, Lucas? Sim. Além do dispositivo, tem outras coisas também que acabam evoluindo, né? Complementando do lado do dispositivo, igual você falou do custo, o custo em algumas situações ele pode até ser zerado, né? Por exemplo, antes uma dinâmica que a gente ia num restaurante, com a pizza, por exemplo, a dinâmica que a gente via era você pedir o produto, fazia o pedido com o garçom ali na mesa, né? Vinha e tal, e na hora de pagar você saía e ia ali no caixa, pegava aquela fila no caixa, fazia o pagamento lá e lá saía seu cupom fiscal e tal, e você ia embora, né? Hoje não, hoje o garçom ele vem na mesa com a maquininha, aquela maquininha da adquirente. Então, essa própria maquininha, muitas adquirentes mandam até de graça. Você nem paga pelo equipamento, né? Você tem um custo ali depois de, talvez, contratação de um ERP, de um software, e você note que, além do equipamento, você muda também a dinâmica de atendimento. Isso fica muito mais simples, não tem mais aquela fila que tinha antes, na hora que você ia sair do estabelecimento. Para o cliente, a experiência também é diferenciada, né? Sim, sim. Você não tem que pegar aquela fila ali do lugar que você estava mesmo, com as pessoas na mesa, você consegue conferir a sua conta, de repente dividir ali todo mundo e resolve ali na mesa mesmo, né? E até outros ramos, outros estabelecimentos. Tem loja de roupa, por exemplo, hoje em dia, que a vendedora atende o cliente no meio da loja ali mesmo, já tira, já passa um leitor ali, no próprio celular, não precisa nem ser um equipamento mais elaborado, o próprio celular já consegue fazer. E já faz pagamento ali mesmo, já sai a nota, já manda no e-mail da pessoa, de repente no WhatsApp, e tudo é resolvido ali. Então você tem a melhoria da experiência do cliente, a melhoria dentro do fluxo também de venda do seu estabelecimento, várias coisas ali que proporcionam você ter até escalabilidade para o seu negócio, né? Sim, e tem que retornar, na verdade, pro estabelecimento comercial, pro lojista, né? Reduzir custo para ele. Eu lembro de uma época que logo que a gente começou a implementar o NFC, né? Que começou em 2012, 2013, os estados começaram a aderir, e uma grande satisfação dos grandes varejistas era assim, cara, eu vou conseguir expandir meu PDV sem precisar ficar levando aquela impressora, sem ficar homologando impressora fiscal lá e ter que manter parque de impressora. Então, cara, é um custo enorme, né? Tem que ficar levando lá para poder lacrar, né? Fazer todo aquele procedimento. Tá, o problema é que você tem que levar para um cara especializado para fazer manutenção, que era só aquele cara que podia fazer. Exato, cara. Então, assim, e aí, o que aconteceu? Eu tava conversando com um desses varejistas, né? Eu falei, pô, legal se você ter a oportunidade de expandir, né? Mas me sinta um exemplo de como lógico, a compra do equipamento é mais cara, né? Isso eu já entendi. Mas como isso vai retornar de fato pro varejista? E aí ele falou assim, vou te falar uma coisa. Ele trabalha com loja de vestuário. Falou que grande parte das compras do vestuário, da desistência da compra do vestuário, ele tá entre sair do provador até a fila do caixa. Falou, cara, esse tempo aqui que o cara tá comprando a peça e ele tá indo lá na fila, e se ele fica bastante tempo na fila, ele desiste da compra. A gente menciona o tempo todo a compra por impulso, né? Ele vai perde pensando, tal, não sei o que, minha mulher vai deixar eu levar essa camisa do Corinthians e não sei o que, e ai meu Deus, o que vai acontecer e tal. E ele falou, então, você vê que o abandono de carrinho dele, né, se fosse no meio digital, é ali, nesse espaço, e o tempo que ele perde na fila. Ele falou, então, ter um atendente lá no provador com algo autônomo ali, ou o pessoal no meio da loja autônomo, pô, quer levar? Beleza, daqui, pum, já foi. Já comprou. Aumenta muito a taxa de conversão de negócio. Então, você vê que
não é só uma economia na compra do equipamento, é o que esse equipamento permite também para gerar resultado, né? Você tem uma visão de estoque ali na mão, né? Saber que, beleza, eu não vou ofertar isso daqui, mas já posso ofertar um segundo porque esse estoque tá baixo, tá alto, não sei o quê. Você tá ali trabalhando seu cliente, a satisfação dele aumenta pra caramba. Exato. E você não perde uma venda. Exato. Então, aumenta o resultado, Sim. né? Aumenta o resultado. Ou seja, fruto dessa mobilidade que o Android traz, né? Eu me lembro de uma época também que os equipamentos, eles tinham um framework que rodava dentro deles que ainda não era o Android, né? Não sei se você é dessa época, se você chegou a pegar essa época, né? E para embutir alguma coisa dentro de um equipamento, rapaz, era muito sacrifício. Por quê? Porque a tecnologia que estava embarcada ali não era uma tecnologia tão acessível assim quanto o Android. Não tinha intenção de ser amigável, né? Daí, a partir do momento que você trouxe um cenário amigável, você abriu eu acho que uma possibilidade. Acho que é essa a questão. O aparelho começou a ficar compatível já com a mesma tecnologia que está rodando num celular, está rodando num tablet. Então, acho que isso também foi uma quebra de uma ruptura ali de tecnologia muito importante para a área de equipamento, né? Agora, o que eu percebo? Que ainda muitas software houses ainda não aproveitaram assim, não é mais tão complicado quanto era alguns anos atrás, porque agora tem uma plataforma mais amigável, tem um Android aqui no meio desse bolo, né? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês estão vendo isso, conversando com os parceiros, com os clientes, aproveitar essa oportunidade, que agora a tecnologia ela é um pouco mais acessível? Então, que a gente tem muita facilidade até vendo nos eventos assim, é que hoje o cliente final mesmo, o varejista lá, ele vê um produto Android, ele fala, não, vou falar para o meu provedor de sistema que eu quero esse produto rodando. Uhum. Então, ele já entendeu que aquilo é fácil de integrar. Então, tipo assim, azar um pouco da software house e desenvolvedor que não entender isso, né? Porque se o cliente da ponta dele entendeu isso, tem vezes que ele ainda bate no desenvolvedor e fala, não, mas eu tenho isso daqui para Windows. Tenho, mas de outra cor, né? Mas, e o cliente final e a gente, de novo, né? Todos nós aqui trabalhando para realmente é a verdade, né? Tipo assim, tirar essa cortina assim e o cliente vê que é a verdade. Hoje a gente tem uma possibilidade muito grande, assim, uma proximidade da tecnologia para todos, assim, acho que o Android traz isso nas ferramentas até de desenvolvimento, que é uma ferramenta, assim, para adequação rápida, é uma ferramenta que evolui semanalmente, mensalmente, se for ver até questão de compiladores, né? Uhum. O tanto de releases que tem cada compilador. Sim, aí de atualizações. Então, se você acompanhar isso, você vê que tem muita gente preocupada naquilo lá ser mais eficiente a cada dia. Diferentemente, né? Você deu um insight mais antigo, assim, desculpa as velharias. Você falou desses vários sistemas operacionais. Lembra que você chegava na banca de jornal, você tinha revistas com distribuições diferentes de sistemas operacionais. É a semana de testar sistemas, né? A gente tinha isso, ficava instalando em CPUs. Então, a gente convergeu realmente para um que todo mundo abraçou, né? Que é mais pulverizado, né? Mais acessível. Democratizado, né? O Android ele trouxe uma coisa muito importante também, que ele ajudou a padronizar algumas coisas, né? Então, as próprias distribuições do Android, as compilações dele, você já consegue entender ali quais são os recursos padrão que vem ali, e ele vai estar disponível e compatível com uma série de equipamentos. Você não precisa ficar testando equipamento a equipamento, né? Você coloca ali, valida a usabilidade, e ele vai ficar compatível com a maioria, pelo menos, dos equipamentos do mercado. Vai ser uma coisinha ou outra ali que possivelmente pode aparecer, mas reduz bastante, ajuda a padronizar. Então, o Android ele veio realmente para mudar a realidade do varejista. E quem tiver atento a isso e entregar soluções que atendam essas dores do varejo,
vai conseguir sair na frente, né? A gente ainda está vendo poucas soluções que realmente estão focando no varejista que quer trabalhar ali o Android. Aí você pega um varejista que ele está vendo ali, olha, eu posso reduzir custo com equipamento, eu posso melhorar minha performance de venda, eu posso reduzir custos operacionais com pessoas, com processos, eu vou querer isso. Né? E se o seu fornecedor de software não fizer, provavelmente ele vai migrar um outro ali que faça, né? E exemplo, né? De novo, como venda de hardware, a gente encontrou várias pessoas, assim, durante feiras e eventos. Daí ele fala, eu quero isso, se o meu cara não fizer, eu vou trocar ele. O cliente já está exigindo, né? Ele já vai para outro desenvolvedor, outra software house que atenda ele, porque ele já quer aquilo lá, ele tá vendo que é o caminho, né? Então, o meio de campo tem que se mexer mesmo. Eu não quero mais ter aquele CPU e aquele monitor e aquela... eu quero só um tablet. Ele investe, às vezes, no estabelecimento dele, ele faz toda uma decoração, investe num design ali, aí o cara chega e tem aquele trambolho lá, acho que quebra um pouco aquilo, né? Ele quer levar a modernidade dele também para o ambiente dele, e que o cliente dele também esteja imerso, né, nisso que ele está propondo. Agora, uma coisa que eu sei, que eu vejo também, que é uma dificuldade da software house entender as possibilidades. Porque quando você fala assim, olha, então agora a gente vai para o Android e você vai ter que reescrever todo o seu sistema em Android. Cara, ou para rodar no Android, dá um pulo de 3 metros de altura. Porque, assim, é muito investimento, né? E conversando com alguns clientes e vendo alguns cases, eu percebi que, na verdade, não necessariamente todo o sistema tem que ir para o Android. Eu imagino que vocês se deparam com essas realidades. Assim, queria que vocês falassem um pouco sobre essas possibilidades e o que vocês têm visto no mercado de aplicações até mesmo híbridas, né? Tem um front, às vezes, de Android, mas comunica com uma API, ou às vezes não tem um serviço de contingência local, joga para uma API, enfim. As possibilidades para trazer insights aí para o pessoal, cara, desmistificar um pouquinho que tem que reaprender e programar totalmente em Android. Sim, hoje já existem muitas soluções que são modularizadas, né? Hoje você consegue contratar o PDV de o back de outro fornecedor, né? O retaguarda, né? Vamos dizer assim, de outro fornecedor. Então é possível também você ter essa especialização e trabalhando módulos ali dentro do seu RP, né? No final das contas, uma coisa que vai ser muito importante é ter tudo integrado, né? Você criar uma solução omnichannel também pode ser um diferencial bem interessante, porque você não quer depois ficar, eu vou sincronizar a informação daqui, dessa solução, passar para cá, ter problema de, aqui tem estoque, ali não tem estoque, gerar outros problemas também que podem atrapalhar o processo da empresa, né? Pode atrapalhar o operacional da empresa. Então, é possível fazer isso, mas tem que estar atento também a como toda essa informação vai se conversar, né? Na própria Autocom mesmo, a gente viu ali vários stands onde tem a solução ali só de PDV ou só de back, então já é uma realidade. Legal. E eu vejo também a evolução das próprias linguagens, né, de desenvolvimento que permitem você implementar, por exemplo, uma linguagem web, mas que tenha uma compilação para Android. Você pega um PWA, por exemplo, ele roda, né, praticamente como se fosse um aplicativo quase que nativo, né? E a gente até em meio de campo, assim, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu programava lá em Delphi desde sempre, tem aquela sofrência. A gente já tem uma preocupação, pelo menos como fabricante, de apresentar para ele as ferramentas do que ele precisa para migrar ali, ou para pelo menos conversar o que ele já tem em Delphi, tudo que ele tem ali não perde, mas ele realmente vai fazer uma interface com um hardware novo, né? Não tá jogando fora. Uma barreira tecnológica. Exatamente. Né? Tem um período, né? Você não vai ter que resetar tudo que você sabia, mas tem realmente de usar esse conhecimento e agregar alguma coisa a mais que o Android está trazendo, né? Não o contrário, né? Jogar fora, reciclar tudo, deixa para juventude, para os meninos de 14 anos que tiram de letra e a velharada se aposenta. Não é esse o caminho, né? E tem uma outra variável aí também que agora não podemos ignorar, que é a própria inteligência artificial, né? Que pode ajudar a adiantar muita coisa nessa reescrita, na criação de uma solução nova.
veio para facilitar também. Legal. Lucas, você tem algum caso prático, alguma solução da TecnoSpeed que apoia nesse sentido? Hoje nós temos algumas soluções. A última solução que a gente lançou, bem focada no Android mesmo, né? Uma solução para emissão de nota fiscal de consumidor embarcada direto dentro do Android, né? É uma solução que hoje a gente já está compatível desde o Android, acho que do Android 5 para frente ali. Tem muitos equipamentos vindo já com Android 11, né? Se eu não me engano. E ela vai ajudar aí, além até de algum... Já tem pessoas investindo no Android, mas talvez não estão pensando em todo o cenário, né? Como, por exemplo, algumas obrigatoriedades que estão vindo até do próprio fisco. Hoje você tem estados que obrigam ali você a colocar o número do recibo dentro da nota, né? Então você precisa fazer isso no mesmo equipamento, fazer emissão em contingência, está sem internet, você precisa fazer emissão do documento fiscal também, mesmo que às vezes não consiga fazer um pagamento eletrônico, paga em dinheiro, a emissão do documento tem que sair. Então essa solução ela vem para acobertar todo esse cenário de nota fiscal de consumidor. Então é assim... esse cenário que você pintou, né, de obrigatoriedade, ele poderia ser interpretado até como uma necessidade de TEF, vamos dizer assim, né? Que você faz o recebimento no mesmo equipamento que faz a venda, é isso que você está dizendo. O TEF seria uma das soluções, né? Geralmente o pessoal acaba interpretando isso como agora passa a ser obrigatório o TEF, né? É uma solução para um problema, né? Mas é uma das, né? É um dos remédios, né? E tem outras alternativas também que podem ser trabalhadas. Então, você ter a sua solução já ali no dispositivo que vai fazer o pagamento, já é uma forma de você conseguir atender essa necessidade do fisco, né? Que vai ficar, principalmente agora com a reforma tributária, vai ficar cada vez mais latente o fisco monitorando essas aplicações, como elas estão trabalhando, monitorando ali, seguindo o dinheiro, né? A gente fala. O pessoal quer saber certinho da onde está recebendo, quanto está recebendo, por que está recebendo, o que está sendo vendido, né? Então, essa aplicação ela está integrada ali no equipamento que vai fazer o pagamento, ela é fundamental também. E outro ponto também até que ele pegou o gancho da reforma tributária, que a gente já está antevendo muita coisa, porque você vai precisar de uma agilidade muito grande de alteração, né, de sistemas e tudo mais, porque você está falando até de coisa boba de CNPJ virar alfanumérico agora, né? Então, quem tinha aquele botãozinho para digitar, precisa agora colocar o alfanumérico, digital por extenso. Então, isso para sistemas é uma coisa que talvez a agilidade do Android você vai ter zero impacto, enquanto quem está com um sistema muito antiquado, né, muito antigo lá, travado em... É uma preocupação, assim, que a gente vem, né, antevendo para os pessoal, porque até a declaração, né, tipo assim, agora entrando num nível mais baixo, quem declarava que aquela entrada era só numérica, né, agora tem que voltar no seu código lá e declarar a variável alfanumérica, né, então entramos num nível, assim, que realmente a agilidade vai ser um fator decisivo, né. E tudo que a gente está falando aqui, notem que nada é opcional, né? Não, vai vir, tá chegando. O fisco já impôs, a reforma tributária já está aí, já está aprovada, o CNPJ alfanumérico já está definido, já tem data, então nada disso é opcional que a gente está conversando aqui. Se você tem ainda... Cara, agora você puxou uma lebre interessante, né? Porque em resolver isso enquanto software, lógico, é custoso, mas eu acho que ele não é tão custoso quanto resolver isso enquanto hardware. Porque alguém que tenha lá um tecladinho só numérico, como é que ele vai fazer com alfanumérico? A gente mencionou justo isso, porque hoje numa tela touch mudou nada, né? Vai abrir, em vez de abrir um tecladinho numérico, você abre um tecladinho alfanumérico. Agora quem tá todo engessado numa solução e tudo mais, tá ali no seu dia a dia, fala pro seu cliente, digita seu CNPJ. Mudou. Se for A, digite 1. Se for B, Cara... Voltar pro seu Nokia lá que você mandava a mensagem de texto, vai voltar aquele hábito, né? Cara, que loucura, né? E você vê que é uma situação simples, que pode ficar drástica se você não tem essa flexibilidade, né? Uma das flexibilidades que o Android acaba permitindo.
Que se puxar o gancho aí, tem aquele split de pagamento também que vai entrar, que você tem que declarar CNPJ. Então você vai fazer o pagamento, declara seu CNPJ antes. Realmente, são coisas que, tipo, a gente tem que estar antenado, tá? O pessoal tá em fóruns aqui, realmente trazendo informações, né? Mostrando que vai ter um impacto para o cliente final, né? E, de novo, né? Ferramentas ágeis e atualizadas, né? Então você vê que, às vezes, esse investimento que faz em modernizar a solução, ele se recupera agora numa adequação mais rápida, né? Mais simples. Agora, uma questão com o Android que eu sempre tive, né? São as atualizações de sistema operacional. Cara, como é que vocês lidam com isso? Porque um equipamento, você solta lá Android versão 3. Android versão 4. Tem diferenças, né? Entre essas versões. Sim, tem bastante diferença. Hoje até tem cenários um pouco diferentes, né? Quando você fala que você está agregado a um pagamento, então você falou até da maquininha, né? Com o Android. Então a gente tem todo um critério de segurança que o Android que está ali, ele é certificado por inteiro em todas as camadas. Boa. Então, porque realmente não pode ter uma fraude ali no seu meio de pagamento, né? Então, muito provavelmente você vai pegar uma maquininha na sua mão, ela não vai estar no Android 15, porque não pegou a atualização ontem para o Android 15 que saiu esse ano. Provavelmente, no ano de desenvolvimento, foi certificado aquele equipamento, geralmente ele se bancou ali naquela faixa de Android para aquele equipamento. Então, isso para equipamentos de pagamento, ele tem realmente esse gap, assim, esse degrau. Esse processo de... ia falar homologação? Pode ser homologação? Uma homologação mesmo. De níveis de Libra, de entrada, de touch e tudo. Então, é uma homologação meio crítica, assim, né? Então, isso se paga, o equipamento ali. Não necessariamente para o que você está fazendo, assim, um Android versão 5 versões anteriores vai ter, né? Alguma coisa muito gritante para a parte de pagamentos ou alguns sistemas. Mas, obviamente, as versões mais novas agregam muito valor, né? Então, sempre tem algum componente agregando valor ali, alguma feature nova que agrega muito valor nos Androids novos, né? Então, as empresas estão sempre correndo atrás de relançar e revalidar um produto assim para chegar. Mas esses processos de certificação geralmente demoram pouco mais que um ano, que é o tempo que o Android muda de vida ali, né? Mas ele ainda eu vejo, pelo menos, acho que você como especialista pode falar um pouquinho melhor. Mas me parece, eu fiquei com um sentimento que ainda tem uma segurança grande para fazer investimento, porque eu ainda estou vendo muita gente mantendo uma retrocompatibilidade grande com versões anteriores. Eu sei hoje de adquirente que ainda envia equipamento com Android 7 para o estabelecimento, Android... às vezes, eu vi até Android 5, se eu não me engano, né? Sim. Então, foi lançado já há muito tempo essas versões e ainda estão funcionando nesses equipamentos que estão sendo entregues hoje, né? Do ponto de vista, a gente fala mais ou menos, né, que entrou numa obsolescência meio programada aí quase, né? Que até a própria, citei Delphi, né? A gente tem uma corrida assim, porque até o próprio Delphi, ele não dá muito suporte a algumas versões anteriores de Android. Então, cada versão que sai, ele vai lá, mata uma versão. Então, tipo assim, o mercado não quer muito se preocupar com o legado, porque ele sabe que sai ferramentas novas, né? Então, por isso que a gente fica assim. Mas não necessariamente que você perdeu os recursos ali, ou que ele vai ser ineficiente para aquelas funções. Simplesmente, você tem funções novas agregadas nas versões mais novas, né? Dificilmente para aplicações mais simples você usa isso daí, né? Acho que quem tem celular e tudo mais acompanha o tempo todo vai ver lá que para parte de foto, de IA, saiu 1 milhão de atualizações. Sim. Num PDV, não necessariamente você vai querer brincar com essas atualizações, de brincar com uma fotinho com o IA ali. Mas em dado momento vai fazer falta isso, né? A gente espera chegar nesse ponto também para automação, para ela ter alguma inteligência generativa ali, né? Um outro aspecto que eu acho que ele é muito relevante para quem vai para o Android é a usabilidade. Dependendo do equipamento que você está na mão, você não pode criar lá um monte de menu, né? Você tá com um equipamento pequeno e você cria aqueles menus que você tinha no Windows lá, 50 menus de relatório e tal. Submenus, não, nem fica impossível de usar, né? Como é que vocês veem isso? Essa não sei se é a dificuldade, esse desafio, né? De quem tá saindo de um sistema
Pensa um cara que está sendo um sistema Clipper, né, um sistema COBOL ali, e indo para uma interface Android. Bom, o meu entendimento, o Android é algo que ele tem uma usabilidade tão boa que eu não vi ninguém fazendo um curso de Android até hoje. É natural, Exatamente. né? É muito natural. Você consegue se adaptar ou fazer o seu cliente conseguir utilizar de uma forma bem simples, né? Então, tem muita coisa ali que já está meio que, talvez até convencionado já, né? De como que a gente vai colocar uma usabilidade, organizar, de repente, a tela. Então, você abre, você já vê que, já espera que aquele botão dos 3 risquinhos ali, dos 3 pontinhos para trazer uma configuração. Então, isso já está bem convencionado e traz até já um certo padrão para você poder seguir e dar sequência, né? É fácil mexer com Android. Não sei se é a Não, mesma. eu gostei pra caramba do exemplo dele, né? Porque a gente realmente, pra quem tinha aqueles diplominha de Word, Excel, Axis e tudo mais, hoje a gente realmente já tem o pessoal nascendo doutrinado em navegar no Android, né? Ele já sabe que algumas funções ali, onde ele quer chegar, aquilo lá vai direcionando a ele. Então, acho que até uma evolução que você vê de uma release para o outro do Android é até realmente questões dos ícones, né? De como você transpassa de uma tela para outra. Muita preocupação é isso, porque você vai doutrinando as pessoas, elas chegam num estágio ali, então você vê a necessidade que agora eu posso dar um próximo step, né? Até acho que uma ferramenta que todo mundo usa, o WhatsApp, né? Se você for pensar no grau de evolução de um negócio que é massivo, ele não jogou todas as funções possíveis e imagináveis numa versão só. Ele sempre joga, o pessoal se adapta, ele vai. A gente tem outras ferramentas de comunicação que você sabe que tem muitas features ali que não estão sendo expostas ainda no WhatsApp. E sabe que ele vai chegar lá. Só que ele tem essa paciência de esperar a doutrina da massiva, né? E o Android fez isso também. Ele já doutrinou as pessoas, ele já deu essa aula. E você usar isso dentro do seu estabelecimento, seu funcionário já está doutrinado a navegar naquele estilo. Facilita, né? Você está ganhando essa agilidade, você está comprando esse diploma dele para o seu negócio, né? Legal. É muito interessante mesmo. Em termos práticos, gente, até para inspirar aí o pessoal que está ouvindo a gente, tem algum caso, Lucas, que você lembra assim, fala, cara, esse caso me chamou a atenção, né? O cliente tá utilizando assim, assado, fez essa implementação, e que está tendo sucesso? Olha, a gente tem percebido clientes que realmente querem levar a facilidade pro sistema dele, né? A gente vê muito sistema ainda legado que precisa aos poucos levar a evolução, né? E eu tenho caso de cliente que realmente tá levando isso a sério e tá conseguindo ter retorno de investimento, né? Então, por exemplo, igual eu falei da modularização, igual você falou, não precisa reescrever o sistema inteiro. Você fazer ali, por exemplo, só o PDV, você já consegue entrar em outros lugares que talvez outros concorrentes não estão entrando e você passar a ter crescimento. Eu sei de casos de empresas que não vinham tendo crescimento e a partir do momento que ele reescreveu só a parte do frente de caixa ali, ele conseguiu começar a ganhar mais clientes e trazer mais mercado, trazer mais crescimento para a software house dele, né? Então, esse é o bom, é o interessante do Android e que são cases que estão até ajudando a mudar a realidade do negócio da software house, do lojista, da experiência do cliente, é toda uma cadeia aí que ele vai impactando. Legal. Você lembra de algum caso, Leandro? Assim, pode ser de qualquer segmento. Sim, não, na verdade é bem forte pra gente lá, né? Como produto, assim, acompanhando. Que na verdade a gente começou com um produto que era para um fator, daí veio um pouco antes da pandemia, né? Aquela história de honest market. Então a gente viu o pessoal querendo adaptar qualquer equipamento para um honest market, para trabalhar ali numa venda em condomínio e tudo mais. E hoje acho que ninguém consegue falar que isso não é um mercado que está dando retorno, né? Porque é um negócio que 3 anos atrás não existia e de repente agora não tem um condomínio que você não tem ali um mercado autônomo, porque é essa questão da interface com o usuário, né? Praticamente você não deixou uma CPU lá com teclado e mouse para o cara entrar e falar, lançar 3 balinhas lá, lançar uma Coca-Cola que ele está pegando no condomínio. Você foi lá, você criou uma interface ali intuitiva com o usuário, ele chega ali, não se sente
inibido de executar tudo sozinho, não tem ninguém doutrinando ele, explicando como funciona, né? Ele só pega alguma coisa que ele já tá aí navegando no celular dele o dia inteiro, faz a compra dele, vai embora, e a gente vê vários casos de sucesso, não tem como fechar os olhos quanto a isso. Né? E até para inspirar o pessoal, né? A gente foca muito ali no PDV, né? Numa lojinha e tal, mas existem outros segmentos também que podem se beneficiar. Sim, né? Logística, vocês conhecem algum caso de utilização no Android não logística? Hoje até os PDAs dentro da logística mesmo, a gente até estuda também de ter alguns modelos e tudo mais, trabalhar bastante isso, porque hoje eles estão trazendo para o PDA, né, além daquela checagem de estoque mesmo que já bate no banco de dados deles, o mesmo pessoal de operador de logístico lá, ele sai com aquilo ali, ele está usando aquilo como um celular no meio do caminho, lançando tudo que controle de entrega. Todo o controle de entrega ele está lançando por ali, e tudo é facilitado porque ele tem um sistema operacional, uma CPU inteira na mão dele, né? Então, ele tem um negócio ali que, de novo, né? Trazendo um pouquinho pro mundo do Android. Tem uma bateria ali que dura o dia inteiro, tem um PDA ali que tem serviços completos, qualquer operação que ele tem que executar. E a gente está muito alinhado com esse segmento por conta disso, porque realmente é o futuro. Também para a parte de logística, acho que mudou 100%, né? Eu até lembrei de um caso agora, eu desenvolvi muito... Tinha aqueles terminais, já ainda existe, né? O pessoal continua utilizando, né? Tem muito terminal de conferência de carregamento que você vai lendo ali, fazendo carregamento, e aqueles terminais eram feitos com troca de arquivo, né? Então você chegava numa base, colocava o terminal, carregava todos os produtos ali e tal, e ele tinha uma limitação muito grande de informação a ser armazenada, né? A gente não conseguia fazer muita conferência ali da informação que estava chegando. Então você carregava e fazia a leitura, depois pegava o terminal, tinha que descarregar. A partir do momento que você tem um dispositivo Android que pode fazer esse tipo de coisa, até mesmo o próprio celular consegue fazer, você aumenta muito a capacidade de você validar situações novas, fazer mais conferências, além do que aquele software que era mais limitado conseguia fazer, expande os horizontes aí, fica bem mais bacana. É uma defesa assim só, né? Que a gente sempre fala, o celular pode fazer, é exatamente o que a gente está defendendo. Só que a gente fala também, ter aquilo como ferramenta com algumas otimizações, né? Que nem o próprio PDA lá, ele tem um scanner, alguma coisa ali que realmente está dedicado para aquela função. Daí, tipo, desonera ele de depender de outras coisas também, né? De cuidar do Instagram do computador também, né? Você livra um pouquinho e fala, isso aqui eu tô trabalhando, é aquela história, né? Tipo assim, você tem o computador gamer e o computador de trabalho, né? Quando é o mesmo, as coisas ficam meio confusas. Acho que essa é uma visão interessante, né? Porque a partir do momento que a gente fala Android, talvez a primeira coisa que venha na cabeça, né, do lojista, legal, então vou aproveitar meu celular. Cara, esquece que o celular dele tem ele pode ser para começar, talvez, mas vai chegar uma hora ali que ele vai ver que ele precisa de um equipamento mais robusto. Até, por exemplo, o próprio leitor de código barra, você pegar um leitor do celular e um leitor de um equipamento específico para isso, você vai ver a diferença de desempenho que é, né? Performance é outra, né? E específico, né? Um hardware desenvolvido específico para sim, dedicado. Realmente dá diferença e outra assim, né? Você não quer que eu distribuir uma ferramenta ali pro pessoal realmente ficar jogando Candy Crush, que eu sempre você quer realmente uma ferramenta que você vai engessar ali para executar uma função bem executada, né? Então, realmente faz a diferença, tanto o sistema ser uma coisa ali que já é, né, coerente, amigável, quanto também o hardware também está adequado para aquela função. Legal. Agora uma pergunta para vocês, né? Olhando para quem quer entrar nesse... beleza, tô convencido. Eu preciso me envolver, então, mais com o desenvolvimento Android e tal. Qual é o primeiro passo? O que esse cara tem que fazer? Ficaram pensativos agora, hein? Eu já ia fazer uma promoção da casa do desenvolvedor aqui, mas não posso, eu deixei para... Sim, é importante ele entender o negócio dele, entender qual que é a solução que ele tem, qual é o nicho que ele vai trabalhar, né? Qual é a dor que ele vai atender, para ele saber certinho, até mesmo o que tem de possibilidades para aquele negócio que ele vai, para aquela área que ele vai atacar, né? Por exemplo, eu tenho um PDV, que é um PDV, é um frente de loja, uma loja de varejo. Então, entender certinho a situação, o que tem de equipamento para aquele
estabelecimento específico. Por exemplo, pegar um estabelecimento que talvez precise de um equipamento diferenciado, talvez um mercado vai precisar talvez de uma balança, entender como que aqueles dispositivos se comunicam, né? Entender isso e começar aos poucos com pequenos módulos dentro da solução para ele saber o caminho que ele tem que seguir para quebrar a barreira tecnológica, né? Se aquilo é novo para ele, ele vai ter essa quebra de barreira tecnológica, mas é uma tecnologia onde vai encontrar muito conteúdo na internet, né? Muito conteúdo, muita coisa para ele poder se capacitar naquilo, né? Diferente de algumas linguagens que hoje talvez você não encontra nem profissional para poder trabalhar com isso. Mas o Android ele permite que ele consiga fazer essa quebra de barreira tecnológica com facilidade. Legal. Então, até pegando o gancho um pouquinho assim, porque acho que ontem tive uma conversa interessante que o rapaz chegou na feira lá e realmente ele tem um depósito, o depósito é dele, não é uma rede, não é uma franquia, não é nada. E ele falou, eu tenho lá meu depósito de material de construção e eu quero pôr um autoatendimento lá. E ele viu, assim, aquela briga que eu falei, né? Acho que ele passou no meu stand também, né? Então, e eu gostei tipo assim, não é a área dele, obviamente, ele tá fora da zona de conforto dele, mas ele realmente tá vendo que é possível ali, tá vendo todo mundo se mobilizar. E é aquela empreitada, né? O que eu preciso? O que eu vou ganhar, né? Estudar realmente o que ele tá precisando. E daí ele vai procurar alguém realmente do ramo ali e apresentar, mas ele tinha uma estruturação bem feita do que ele precisa. Então isso eu acho que é o bacana, né? Você olhar para dentro de casa ali, ver o que você está precisando ali, qual que é a dor. Sim. E realmente entender que a ferramenta ela vem aí para amenizar, facilitar essa dor aí. Eu peguei um caso hoje na Autocom, o cliente ele tem uma solução, ele tem uma empresa própria, né? Bem estruturada já, com equipe de desenvolvimento, mas ele tem 30 soluções que ele contrata, 30 softwares diferentes que fazem toda a gestão e para ele fazer a empresa inteira funcionar, né? Então ele quer simplificar tudo isso, centralizar essas informações. Eu falei para ele, cara, são 30 soluções, você não vai substituir 30 soluções da noite pro dia, talvez pode ser meio complexo. Então começa aos poucos, né? Ver onde está doendo mais hoje e aos pouquinhos, pequenos passos aí, tenta achar uma solução que no futuro possa te dar um resultado maior, mas ir aos poucos aí migrando, trazendo atualizações dessas soluções, acho que pode ser um Você foi responsável de não vender um sonho ali, né? Então, tipo, amanhã instala isso aqui, tá tudo resolvido o seu problema. Mas apresentar um cenário positivo, tá certo? A gente sabe que não é bem assim, né? Virou uma chavinha e agora tá tudo mil maravilhas. Eu tive a oportunidade de acompanhar o case da Nexstar, né? Um cliente nosso. A primeira versão deles, o Android, né? O mobile deles, era basicamente ele não fazia tudo que o PDV fazia nesse módulo Android. Mas hoje eles já têm uma versão que roda todo o PDV no celular ali do pequeno lojista. Então, cara, é um negócio... Tem que ter o primeiro passo, né? Primeiro passinho ali, pequenos passos, você chega lá. E nesse sentido, hoje, então, nós já temos várias soluções que podem apoiar o desenvolvedor nesse sentido, né? Queria que vocês falassem sobre isso. Então, beleza, eu vou entrar nesse universo, mas o que eu tenho para me apoiar a seguir nesse universo? Até a própria TecnoSpeed, nós temos uma solução ali que nós desenvolvemos, é uma solução, uma demonstração bem básica, como se fosse um PDV, onde ela utiliza várias soluções, né? Conectadas. Então, ele consegue fazer, desde a parte de autoatendimento, fazer um pedido, até às vezes no próprio celular, depois um retaguarda atrás, puxando aquele pedido, fazendo a emissão da nota, gerando um pagamento, para fazer um Pix, fazer um pagamento, para, de repente, enviar uma nota no WhatsApp, fazer uma pesquisa de satisfação já no totem ali. Legal. Então, tem bastante coisa pronta da TecnoSpeed, e também não precisa ser necessariamente da TecnoSpeed, né? Mas você consegue ver bastante desse código já aberto e você consegue utilizar muito disso, né? Então, tem várias dessas soluções também onde você não precisa sair do passo zero. Vocês conseguem pegar muita coisa assim para já nortear e entender como que você pode encurtar o caminho.
Tem algumas especialidades, né? Mas da mesma forma que a ferramenta também ajuda muito o fato dessas especialidades. Hoje tem pessoal já desenvolvido módulo fiscal, então você vai agregar ali a questão, quero resolver minha parte fiscal e tudo mais. Pô, tem alguém ali com um módulozinho que está resolvendo justamente a sua dor, mas você tem toda uma base ali que você criou e realmente esse módulo aqui veio agregar aqui e você já põe no seu fluxo, né? Mesma coisa de contratar mais um software diferente, mas é uma coisa que já entra na sua solução. Até vocês falaram a parte do NFCE, né? Então, é um módulo ali que ele pode ter uma solução dele também, mas você pode já agregar um módulo funcional, um módulo que já está batido, rodado aí, a gente já sabe que está estável, né? Então, isso facilita muito quando você vem para esse nicho do Android também, né? Você não precisa abrir várias telas diferentes, ter Netflix, ter Amazon, ter Prime, para assistir um filme em cada um, né? Você pode ter tudo isso num canal só ali e resolver seu problema, entendeu? Acho que é muito legal, sabe? Eu acho que o recado tá dado aqui, né? Assim, consolidando tudo que a gente conversou, é um mercado que eu não vou nem dizer que é o futuro, ele já tá aí, né, cara? Quem não se adaptar, acho que como o Leandro falou, né, o cliente final já tá exigindo isso, ele não tá nem perguntando se tem mais, eu quero, e se você não tiver, eu vou procurar outra alternativa. E acho que também não tem desculpa para não começar, porque hoje é muito mais viável financeiramente e muito mais prático para fazer alguma coisa. E a gente, pelo que eu entendi da nossa conclusão aqui, não precisa fazer tudo de uma vez. Não. Vai colocando o pezinho, estuda o cenário do teu cliente e vai colocando aos poucos essas implementações que já vão resolver grande parte do problema dos clientes. É isso? Exatamente. Acho que não tem nenhum desespero, né? Acho que o desespero realmente é você olhar para o seu cliente e falar, não dá. Acho que daí você entra num ponto de desespero, porque ele vai olhar pro lado e falar, tô vendo acontecer e beleza, se você tá falando que não dá. Mas eu acho que você molhar o pezinho ali, apresentar pro seu cliente, mostrar uma solução legal, que nem a gente mesmo falou, né? Não jogar fora, mas mostrar que a interface com o seu cliente final, um autoatendimento é uma coisa possível já de bate-pronto ali, é muito simplificado. Acho que isso você cativa até seu cliente a querer mais, né? Você cresce junto. Né? Legal, muito bom. Gente, algum recadinho final pra gente fechar esse episódio? Acho que é essa mensagem mesmo. A grosso modo, se você não fizer, seu concorrente vai fazer. É mais ou menos o recado final, comece ontem. Se não começou hoje, você tá atrasado e para amanhã já tá tarde. Então, Antes vamos tarde lá. do que mais tarde, né? Legal. Obrigado, Leandro. Obrigado por ter vindo aí. Lucas, obrigado. Agradeço o convite novamente. Valeu mesmo, sim. E vamos lá para feirinha doutrinar a galera aí. Boa. Obrigado a parceria também com a Gertex, sempre esteve com a gente aí na TecnoSpeed, Casa Desenvolvedor. Lucas, obrigado pela presença. E é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida também pode mandar aí nos nossos comentários, a gente encaminha para a galera. E fica atento aos próximos episódios do Além do Software. Valeu!